Escuta, o filho da cantora evangélica Shirley Cavalhais, chamado Wesley, faleceu há poucos dias de uma forte pneumonia. Mas o que muitos não sabem é que o Wesley sofria também de uma profunda depressão. E é sobre isso que eu gostaria de refletir com você aqui nesse vídeo. Seja muito bem-vindo aqui ao canal do Escuta e Reflexão. Meu nome é Eliezer Carolive e é um prazer receber você aqui. Se você puder fazer essa gentileza, não esqueça de deixar aqui o seu joinha, o seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, porque essa é a maneira aí de você nos ajudar a seguir adiante. Bom, a cantora evangélica Shirley Cavalhais é muito conhecida no meio gospel, no meio evangélico já há muitos anos. Ela tem uma carreira consolidada de cerca de 40 anos tramitando nas igrejas evangélicas, tanto do Brasil como de fora do exterior. E fomos pegos de surpresa há poucos dias com o falecimento de Wesley. Wesley é um filho adotivo de Shirley Cavalhais, ele tinha 35 anos, atuava aí na área de marketing, estava nativa, e quem congregava na mesma igreja que Wesley, quem convivia com ele, dizia que tratava-se de um jovem comum e um jovem muito alegre e muito dedicado àquilo que fazia. Shirley Cavalhais veio às redes sociais pedir que orasse por Wesley, pedisse que todos fizessem uma corrente de oração, porque ela acreditava que alguma coisa, algum milagre pudesse acontecer. Mas Wesley veio a falecer, infelizmente, e a causa-morte divulgada sobre esse acontecimento, a partida de Wesley, é que realmente ele estava sofrendo de uma pneumonia muito forte, e nós sabemos que qualquer quadro de pneumonia ele precisa realmente ser tratado, ser cuidado, levado muito a sério, porque apesar de todos os recursos tecnológicos que se tem hoje, é uma doença grave que atinge os pulmões, os brônquios, que atinge o sistema respiratório e pode levar a quadros críticos, e dependendo do estado que esteja a pessoa, pode infelizmente levar a óbito. Mas gente, não só a pneumonia ou qualquer uma doença pode levar a óbito. O que muitas pessoas ignoram é que a depressão também é uma doença crônica, uma doença grave, uma doença muito séria. E poucos sabem que Wesley, infelizmente, também sofria de um quadro de depressão. Obviamente nós não sabemos os detalhes porque não foram divulgados, mas posso presumir que, com certeza, um quadro depressivo pode potencializar qualquer outro tipo de situação, qualquer outro tipo de problema. Inclusive, atrapalhar o sistema imunológico numa recuperação de uma doença grave e complicada também, como a pneumonia. Depressão é um assunto muito sério, uma doença muito séria. Depressão não é meramente uma questão emocional só. Existem algumas depressões que atingem mais o emocional, elas são tratadas numa clínica psicológica de uma maneira confrontal, de uma maneira muito pragmática e muito efetiva, com ótimos resultados. Então alguém que passou por alguma situação, algum trauma, está passando por algum luto, obviamente pode atravessar algum período de depressão emocional e ela pode ser cuidada, pode ser tratada ali nesse ambiente terapêutico. Já existem depressões, e eu posso afirmar para vocês aqui que a grande maioria se trata de depressão química. Se trata de uma deficiência química cerebral. Inclusive alguns exames clínicos e alguns exames de imagem, como por exemplo ressonâncias magnéticas com tecnologias mais refinadas, mais apuradas, conseguem detectar a diferença que há entre um cérebro de alguém que está com depressão e um cérebro normal. Mostra claramente que quem passa por uma depressão química muito profunda, uma distimia, uma depressão maior, uma depressão às vezes associada com algum quadro de ansiedade, pode aparecer uma alteração no cérebro, nas transmissões neurais dessa pessoa, desse paciente. Portanto, depressão é sim
um problema muito grave, está se tornando, inclusive, já há muito tempo, um problema de saúde pública, inclusive, porque são quadros de depressões que vão aumentando cada dia mais, e nós temos uma insuficiência, por exemplo, de diagnósticos, né? Porque muita gente que tem depressão, enfrenta a depressão, não sabe de fato que tem depressão, o que é depressão. Porque quando se fala de depressão, se pensa muito em tristeza, alguém que está fazendo o corpo mole, que não está conseguindo tocar a vida, ou que quer arrumar alguma desculpa para não fazer o que tem que ser feito. E a depressão, gente, sim, ela tem como sintoma tristeza, ela tem como sintoma fraqueza, desânimo, o desejo de isolamento, né? Mas ela não é só isso. A depressão, ela realmente ela causa uma angústia muito profunda no paciente e uma dor, né, e uma tristeza que não passa, assim, terrível e por dias, né, prolongada, que vai se estendendo, que não passa jamais. Então você diz assim para a pessoa, não, você tem que fazer alguma coisa que você gosta, você tem que ir praticar um esporte, você tem que conversar com as pessoas que você gosta, tudo isso é muito válido. Porém, não resolve, na maioria dos casos, as pessoas que enfrentam um quadro de depressão. Quando a pessoa chega num limite muito grande, que ela não consegue lidar com aquilo sozinha, aquilo está atrapalhando a rotina dela, não consegue mais encarar o seu trabalho, os desafios que a sua profissão apresenta, já não é mais o mesmo em casa, já não tem mais vontade de sair, se isola, né, não quer participar das festas de comemoração de aniversário, né, que é muito corriqueiro, que acontece muito nos meios familiares. A pessoa se ausenta das reuniões religiosas, dos seus cultos, dos seus ensaios, não participa mais, não tem mais desejo, não tem mais interesse. Então é preciso ficar atento, porque depressão, muito embora seja grave, ela é muito peculiar para cada pessoa. E qualquer caso, e qualquer pessoa, e qualquer tipo de depressão é passível de um tratamento, desde que essa pessoa seja corretamente encaminhada para um médico, e o médico especialista é o psiquiatra, desde que essa pessoa seja acompanhada também por um psicólogo clínico que vai poder, através de um processo terapêutico, ajudar, apoiar essa pessoa que provavelmente num estado mais crítico vai ter que ser acompanhado também por medicações, né? O médico lá, o psiquiatra, vai prescrever medicações para esse paciente, para que ele possa se estabilizar e estabilizando as transmissões neurais, a questão cerebral, ele vai ter um melhor efeito no processo de terapia com o psicólogo, com o seu terapeuta. E o contrário também é verdadeiro. Se ele faz um processo de terapia eficiente, com uma correta troca entre ele e o terapeuta, isso vai apoiá-lo e ajudá-lo a encarar o fato de que ele precisa tomar uma medicação. Não são todos os casos que será preciso, mas em muitos casos é preciso e não há problema nenhum. E o processo de terapia então vai ajudar a esse paciente a seguir corretamente um tratamento, porque não basta só quebrar a barreira inicial de que precisa ir no psiquiatra, de que precisa tomar uma medicação. Preciso também ter a consciência que é preciso continuar com o tratamento. É preciso levar a sério o tratamento. Não se pode, por exemplo, descontinuar uma medicação antidepressiva ou ansiolítica sem o devido acompanhamento médico, né? Então, não sei ao certo o que aconteceu com Wesley, né, desse processo também que ele enfrentava na área emocional, cerebral, né? Mas fato é que as notícias dão conta de que ele sim enfrentava também um quadro depressivo. E eu estou dizendo isso aqui, enfatizando isso aqui, porque o Wesley era evangélico, era crente, filho de uma cantora evangélica muito conhecida, e nós precisamos entender que o fato de sermos crente, cristão, evangélico, não nos exime de passar por lutas, tormentos, depressão, ansiedade. Muito pelo contrário, nós temos um recurso a mais, nós temos o recurso da fé, da oração, do apoio, da confiança em Deus para enfrentar
o tratamento que é necessário fazer, tá bom? Então, se você tem alguém na sua família, ou você mesmo tem enfrentado alguma situação de depressão, tem sentido alguns sintomas, procure ajuda psicológica, ajuda médica. Deus vai te ajudar e você vai vencer, se Deus quiser. Tá bom, queridos? Um abraço fraterno para vocês e aguardo todos para o nosso próximo vídeo.